Toda esta entrevista e que hoje vai nos acompanhar aqui com perguntas muito importantes. Diego Xavier, seja bem-vindo, meu amigo. Primeiramente, obrigado, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer a todo mundo que apoiou esse projeto e que continua apoiando a gente. Bom, como o Jorge falou, atualmente eu sou o mestre conselheiro do capítulo União das Luzes, número 1090, da Ordem Demolei aqui de Lucas do Rio Verde. Eu acho que antes de começar a nossa entrevista e todo o nosso bate-papo, eu acho importante a gente falar sobre a Ordem Demolei. Sem dúvida, Diego. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho e acredito que muitas pessoas têm também. O que é a Ordem Demolei? O que vocês fazem? Quais são os preceitos? Fala pra nós aí, fazendo um favor. Bom, eu acho interessante, pra gente falar da história, falar do início dela. Só que pra falar do início a gente tem que voltar lá na Primeira Guerra Mundial, lá em 1919, lá quando estava findando mais ou menos a guerra. E temos que voltar a nossa atenção para as duas figuras principais dessa jornada. Frank Charmoland, que é um maçom, certo, e Louis Gordon Lower, menino de... São ingleses, Diego? São americanos. Americanos. Essa história ocorreu lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Perfeito. E esse menino, infelizmente, perdeu seu pai na guerra. E os laços que ele teve com o Frank se baseiam principalmente como se ele fosse um segundo pai para o Louis. Certo. E eles perceberam, né, na época, com todos os traumas que ocorreram devido à guerra, com todas as perdas, muitos jovens não tinham uma figura paterna para seguir, não tinham uma figura masculina, não tinham sequer um rumo na vida. Cara, com certeza, na guerra os homens morrem muito mais, são pais, né? Com certeza. Então aí que veio a ideia de criar um clube para jovens, ali pelos volta dos seus 12 a 21 anos, para eles se reunirem, fazerem as atividades, fazerem filantropias e ter um rumo na vida. A gente segue, né, algumas virtudes que a gente julga essencial para você se tornar um bom homem, uma boa pessoa para o futuro, que se baseia muito nos 10 mandamentos também. Opa, nós vamos falar disso. Que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar disso. E que são os seguintes: o amor filial, aquele amor que você tem pelos seus pais, a reverência pelas coisas sagradas, aquilo que você reverencia algo que é maior que você, algo divino, e que você respeite as outras doutrinas e as outras religiões. Aí depois vem a fidelidade, a pureza, o patriotismo, que a gente prega muito o patriotismo no nosso capítulo, o companheirismo e a cortesia. Então, essas virtudes a gente julga essencial, assim, que a gente utiliza para trabalhar os jovens que entram na nossa ordem. E uma coisa que muita gente confunde, Jorge, voltando agora um pouco mais para a história, certo, é o nome, o porquê de Demolei. Eu me perguntei, é uma pessoa o Demolei ou não? É uma pessoa. É uma pessoa, eu imaginei. Então, o nome se deve principalmente porque nós somos patrocinados pela maçonaria, né? Os maçons são esses espelhos, são essas segundas figuras paternas. Como exemplos, né? Como exemplos pra gente seguir. Certo. Então, nada mais justo do que a gente pegar um nome relacionado à maçonaria. Perfeito. Aí que veio o nome Jacques Demolay. Quem foi Jacques Demolay? Aí é francês, né, Diego? Francês. Certo. Jacques Demolay foi o último grão-mestre da Ordem Templária, lá em 1200, 1270, Caramba. Durante as Cruzadas. E o principal fato dele ser atrelado à nossa ordem é porque quando ele foi preso, torturado, ele nunca revelou os segredos que a Ordem Templária tinha e nunca entregou os irmãos que estavam escondidos, que fugiram devido às perseguições, principalmente causadas pelo Papa Clemente V e pelo rei Filipe IV, o Belo, que era o rei da França na época, né? Sim. Então, essas duas figuras foram responsáveis por essa perseguição e finalização dos Templários. E Jacques Demolay
acabou que, por mais de tudo que ocorreu na vida dele, de tudo que aconteceu, ele nunca se entregou. Foi fiel aos juramentos que ele fez. E é o que a gente cobra dos meninos. Ser fiel àquilo que você jura, ser fiel ao seu companheiro, que você nunca julgue antes de conhecer e que você possa conviver com isso. Que bacana. E Demolei pelo fato de que Jacques era da cidade de Demolei, que na época, como não tinham sobrenomes, era muito comum falar das cidades. Isso. É o Jorge de Lucas. Isso, por exemplo, Alexis de Tocqueville. É verdade. É isso. Então, não é nada relacionado ao demônio, como muita gente acha, né? Porque por causa do Demolei, né? Porque é muito subjetivo. O povo viaja, né? O povo viaja total. Mas é atrelado a esse fato. Perfeito. Que bacana você explicar isso. Bom, é interessante falar também quando ela veio para o Brasil. Certo. Ela veio para o Brasil depois de muito tempo, né? Ela começou ali em 1919 e acabou vindo para o Brasil somente em 1980. Pelas mãos do maçom Alberto Mansur. Certo. E que foi instalado, inclusive, no Rio de Janeiro, o primeiro capítulo da Ordem Demolei, que inclusive é o primeiro capítulo da América do Sul. Certo. Não só do Brasil, mas como também da Foi América do Sul. Foi o primeiro da América do Sul, veio para o Brasil. Isso mesmo. São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Grande capítulo do Rio de Janeiro, número 001. Perfeito. E começou a se espalhar, né? Porque a Ordem Demolei tem muito isso. Essa então, fraternidade chama. Você falou 001, certo? E a sua é 1090, significa 1090. Que existem outras 1089, ou não? Não. Essa relação de números é meio relativa. Ah, tá. Vai de acordo com algumas outras situações que a gente tem ali na ordem e na nossa organização. Certo. Ela acabou vindo aqui para Lucas no dia 22 de maio de 2010, pelas mãos dos tios aqui das lojas maçônicas, principalmente da loja Jaime. Certo. Tio Cambará é um exemplo dos que trouxeram, né, para cá. E até então ela teve 20 mestres conselheiros, atualmente eu sou o 21º. Legal. Então já tem ali 12 anos de história de capítulo e 12 anos contribuindo para a sociedade luverdense, seja em cultura, seja em entregas de cestas básicas, em ajudar os necessitados. Certo. E tudo isso com um caráter filantropo. A gente não quer o dinheiro, né? Isso. A gente não envolve. A gente envolve a arrecadação e a doação. A caridade. A caridade. Certo. E ajudar porque quer ajudar, não por querer aparecer ou coisa relacionada. Que bacana, é um valor a ser praticado, né, Diego? Isso mesmo. Que legal. E dentro ali, né, claro, nós temos nossos ritos, nossos rituais, nosso templo, a gente usa ali o templo maçônico aqui perto, ali na Avenida Pará. Nossas virtudes, que nem eu mencionei antes, e nosso principal cargo-chefe da casa aqui de Lucas, né, que é as nossas filantropias. A gente é muito reconhecido pelas nossas filantropias, não só na cidade, mas como também no estado.